se ouvir a falar dele. Olá, estamos no Movimento, é o podcast de cultura do Abril Abril. Temos aqui 4 convidados muito distintos. Eu desta vez não estou propriamente a falar a verdade, mas estou a falar a verdade, não é? Luís Miguel Rainha, escritor. Rui Galveias, músico, habitualmente ao teclado a conduzir esta bonita emissão, agora a falar. Vamos ver como é que isto sai. Vamos ver. Joaquim Brito, músico. E o Miguel Meira, arquiteto, músico e professor. Portanto, acumulas várias designações. O Luís Miguel Rainha tem como último livro Luz Negra ou Negra Luz, não sei como é que preferes. É um bocadinho indiferente. O Joaquim Brito e o Rui Galveias vão ter um novo projeto, Bandidos. Quantos projetos é que tu tens, Galveias? Agora tenho... Pode ser considerado elemento de poliamor ou... Ao nível da música, claro que sim, com todo o gosto. Sim. Tu também tens vários, não é? Tem vários. 4. Sim. Nunca se engana no nome do projeto? Não. Não. Eu engano. Enganas? Não. E na música enganas? Claro. Claro que sim, muito. Sim, senhora. E tu? Eu tenho profissões, tenho muitas, baralho-me com a quantidade de coisas algumas vezes, para ver a coisa é descontrolada, mas está em áreas diferentes à partida, né? Mas sim, é música, como é que tendo um promissor começo no Maeslo, tu foste parar ao jazz? Justamente, se calhar foi por causa do promissor começo do Maeslo. Tens que explicar o que é o Maeslo. O Maeslo é o movimento associativo do ensino secundário de Lisboa. Que eram conhecidos pelos seus cortes de cabelo, não é? Que eram conhecidos pelos bigodes, cortes de cabelo e casacos aos quadrados. Sim. E sapato associativo. Sim. E justamente temos-nos encontrado agora, como eu já te disse, para fazer uma espécie de exposição, mas é uma espécie de memória de um evento que aconteceu antes do 25 de Abril, em 73. Foi a prisão. Foi a prisão de uma data de estudantes do ensino secundário, 159, acho que eu. O que, à partida, parece que é um dos maiores números de pessoas presas antes do 25 de Abril, e são gajos entre os 13 e os 18. O que é uma coisa particularmente interessante, sabendo que é em 73, não é nos anos 60, nas crises académicas. E, portanto, eu, de certa forma, acho que acontece outro facto, que é a malta que lá estava, alguma dela, bastante, há uma percentagem grande que morreu, que é uma coisa muito difícil de encarar, não é? Mas a verdade é essa, não é? Estão novos e há um número enorme, e outros que não participam nestas coisas porque estão incapacitados por serem doentes, por estarem doentes. Fiquei um bocado até impressionado com isso, porque está ali à procura, né? Curiosamente a gente só conseguiu encontrar os nomes de todos porque a PID tem, senão eu não conseguia. Mas na verdade, pronto, vamos ver o que acontece, mas existe alguma disponibilidade, há alguma disposição para fazer isso, e é uma história interessante de contar. Não é? Sim, isso foi em 73, né? Foi em dezembro de 73, e a ideia é fazer uma exposição, justamente, há uma coisa que já está praticamente feita, que é um repertório, e fazer, não se sabe bem até que ponto é que conseguimos fazer o documentário ou não, mas era outra possibilidade. Mas, no fundo, foi uma coisa informal, não é? Que partiu de uma inquietação quase académica também, não é? Não é só do Rui Gomes, e que na altura era da direção dessa coisa, desse nome Maeslo, porque aquilo tinha eleições, e que foi ele que se lembrou de começar a fazer isto, né? E depois começou a convidar a malta, fomos convidar, juntou-se a comer uns perninhos. Tinha como nickname Tarzan, não era? Tinha. Okay. Tinha. É uma história que eu gostaria de contar com certeza, porque a malta ficaria muito surpreendida de onde é que vem, não? Nós todos partíamos do princípio que ele era Tarzan, porque era calmeirão e duro, né? Era um homem duro nas reuniões, aquilo não era fácil. Falar com ele em argumentação, né? Portanto, era um homem duro. Isso somado... Ele era dos pops, não é? Era.
portanto, se a gente for falar assim, os pops eram os maoístas. pops eram os maoístas. De resto, nós utilizámos nestas reuniões, tínhamos a designação mesmo específica, porque senão não conseguíamos entender, não é? Os pops. Mas na verdade ele era. Vem por um ensino popular, não é? Havia várias, sim. por ensino popular, sim. Mas a palavra pops vem da palavra pop, popular, muito utilizada, era tudo popular, não é? Mas como vocês imaginam, se eu for aqui falar das tendências e das... Porque, basicamente eram três, sobretudo, ou já havia os Não, nossos nessa altura ainda era o XML. O XML, sim. E portanto ainda estavam todos lá dentro, percebes? Mas quer dizer, portanto, os maoístas, os trotskistas e uma aquilo que chamava o WEC. sim. O que acontece é que o período anterior a esse, que é os anos 70, 70, dos 70, portanto 1970 para a frente, eu, como deves imaginar, ainda não entrava no jogo, né? Porque eu tinha 15 anos, tinha a idade do Miguel Portas, éramos os dois da mesma turma, e portanto aquilo, uns anos antes, eu andava a jogar a bola só, e mesmo assim, mal, que era puta ainda. Mal não. Mas estava eu dizendo, e de repente eu vejo o Vilarigues, estás a ver? O Vilarigues, o António. Ou seja, portanto, estás a ver isto para trás, tem esse alcance, e esse nome era os unitários. Portanto, foram os primeiros gajos a concorrer, levaram nas eleições. E por isso é que a gente tem os pops na direção quando seria eventualmente a segunda eleição. Há um período em que alguns deles, os trotskistas, não acreditavam no sindicalismo associativo, era assim como eles chamavam, e portanto eles nem sequer queriam fazer parte de qualquer movimento e tal. Com o tempo apareceram, não é? E candidataram-se, mas naquela altura alguns deles faziam alguma resistência. A verdade é que eles não eram todos iguais, não é? E que eu saiba, nem tenho a certeza que a direção do Maeslo, os pops da direção do Maeslo, estivessem todos de acordo com os pops da direção da UECML, não faço ideia, e a gente não se tem debruçado muito sobre isso, não é? Porque a distância já é muito grande, não é? E as clivagens que se estabeleceram posteriormente não coincidem claramente com... O Zé Manuel Fernandes é dessa época, não? É um pouco mais velho. Ou seja, é da idade. Ele e o Louçã tinham acabado de sair ele e o Louçã para estabelecer uma idade, não é? Sim. E portanto esses gajos já estavam na universidade. E se não estavam em transição, e pelo menos nessa reunião não estavam. Enfim, os que estavam lá, dirigentes mesmo, era o Rui Gomes, não é? Tarzan, que era claramente o pop-chefe, né? Do Maeslo. A Janinha, que era a chefe do Maeslo e da UEC. O Bernardo, que era dos trotskistas. Padre António Vieira, e que tem sido um colaborador porreiro desta iniciativa. Aliás, decisivo, porque tem, enfim, foi diretor do Tom e tal, portanto é um gajo muito curioso. E depois o Acácio e o Luís Leiria, que eu me lembro, acho que eram os dois do Dom Pedro V. Do que o PST, que foram pôs para o PST. Sim, nessa altura eu não sei muito bem se ainda era o grupo de estudantes, já havia alguma... Depois no fim nós damos um índice remissivo com as organizações e as suas explicações. Sim, sem isso... e um plano do metro. Eu imagino que um gajo que ouça estas primeiras palavras não tenha percebido em que país é que isto estava a acontecer, não é? Mas isto é em Portugal, no 25 de Abril. Não é assim, tu tens um livro muito interessante sobre os maoístas que em Portugal, que depois tem um mapa das organizações e tu vais um desdobrável, não? Desdobrável, enorme, desdobrável. Houve muitas tendências a uma certa altura, sim. Na verdade, algumas acabaram-se por se voltar a juntar, não é? Mas aquilo era muito preciso, não é? Havia ali uma precisão ideológica muito... Eu lembro de ter assistido. Eu era muito amigo do Miguel Portas, que era um desses cultivadores da palavra e da ideia, não é? Daquele período. E lembro de ter vindo uma vez de uma reunião do Dom João de Castro para o Padre António Vieira, que é uma longa viagem de autocarro, com um gajo chamado, acho que era o Valério, era um brasileiro, trotskista, e o Portas.
Epá, eu tive que mudar de lugar. Já me estava a ficar incomodado, não é? Só faltava as cuecas do Mao Tse Tung e quer dizer, o detalhe era tal que um gajo como eu, jovem, normal, não é? Que aqueles gajos eram todos anormais, eram todos sobredotados, eu não sei o que é que se passava com toda a gente. E o gajo jogava a bola. Esse gajo joga aonde? Exatamente. O Miguel Portas, por acaso, quer dizer, tinha um problema, é que faltava-lhe aquela contundência que o gajo tinha na política, faltava no desporto. Era um gajo muito desportista e tal, muito, como é que se chama? Ele foi o guarda-redes de uma equipa de futebol de económicas que eu participei, que se chamava sim. Chernenko and the Coconut. Mas isso já era o gajo já estava retirado. Mas ele foi campeão ibérico de quê? De handball? De handball, pela equipa dos Pops, não pela equipa agora peço desculpa do Alpa. Aos meus queridos amigos do Alpa, porque isto foi uma provocação, quase não, foi uma provocação. Mas a Alpa tinha uma estrutura do ponto de vista desportivo incrível. É no Passos Manuel. 600 gajos a praticar aquela coisa. E isso eram mesmo bons. Portanto, estavam na primeira divisão e tinha muitos gajos internacionais e tal. E o Portas fazia parte, no início, dessa equipa de handball, porque era canhoto, portanto, imagino, na altura havia poucos, e jogava à ponta e foi visto que era dos miúdos de 12 anos, portanto, iniciados. Depois é que nós fizemos o voleibol para lutar contra. No Passos Manuel. Uns jogavam em voleibol e outros jogavam em coisa. Mas vamos passar de coisas. Vocês vão lançar Os Bandidos, não é? E é um bocadinho de. Como é que foi o processo de. Um bocado de rebeldes primitivos, não é? Quer dizer, como é que foi o processo de arranjar aqueles personagens históricos todos? Para já contar que, tirando o 13, que é mais recente, século XX, o resto anda tudo entre a Madame Brulard, também é século XX, o início do século XX, mas depois o resto, o Larão Fino, o Luciano o Traitor. Como é que arranjaram aquelas histórias todas? O Hamlet. O tipo que combatia as teses de Lombroso. Sim. Arranjando cadáveres para esqueletos e crânios. Esqueletos e crânios, que era o Francisco Ferraz dos Ferraz, ali aqui da Graça. Da Senhora do Monte. Como é que sim, a Senhora do Monte. Eu moro também por baixo da Senhora. Então como é que isto começou? A designação. Foi o Rui Galveias chamou-me para um café de manhã quando começou a pandemia. Foi literalmente quando começou a pandemia. Está explicada a pandemia em Lisboa. Dá origem a projetos de música sobre. E nós moramos a 100 metros um do outro, basicamente. Por aí. Sim. Queres fazer uma banda de rock em português, à portuguesa? Claro. Achei piada, porque eu conhecia o Rui há pouco tempo, aliás. Conheci, como é que eu te conheci? A tocar brimbau num tema del Sur. Exatamente. Uma versão do tema da Violeta Parra em rock prog 5x4. Sim. E em que tu tocavas brimbau em 5x4. Exatamente. Pronto, logo um desafio. Exato. E lá para o vídeo e não sei o quê. Sim, e pronto, e tocámos juntos também com o Jorge Rivotti. Exatamente. Numa casinha. E ele achou piada e não queres fazer aí uma coisa? Boa ideia, sempre quis fazer isso. Já não canto há muito tempo porque eu não sou propriamente eu sou um músico, sou percussionista, toco piano, estudei piano clássico e tal. Mas já fui cantor noutros quando era mais novo, tipo, quando tinha 19 toquei no Johnny Guitar e cantei aí. Entretanto, mais recentemente tive um projeto que o Rui gostava, mas não me conhecia de lado nenhum, que se chamava O Espetáculo de Ontem, com o Eduardo Raon na harpa e eu na percussão e na voz. Era uma coisa mais teatral, era muito interessante. E em português, italiano, francês, não sei o que, uma mistura de coisas. E depois achei piada porque eu sou um roqueiro, sou português. Pá. E como é que vos deu para este tipo de temas? Esta concepção dual? Nós andávamos à procura eu já não lembro quem é que começou. Sinceramente, eu perdi completamente a noção. Eu pessoalmente adoro. Eu acho que nós temos esta coisa um bocado que gosto de pertencer à comunidade e da comunidade até me conhecer também. Portanto, ou seja, gosto de interagir
como pessoas. E deste miúdo que És o único aqui nesta gosta de ir à portanto despacha. Mas do bairro. Sim, mas estes personagens eu E não estes sei bem. personagens é porque eu gosto de personagens que. Mas quem é que tem feito a Mas pesquisa eu disso? não me lembro, fizemos os dois episódios. não me lembro quem é que começou esta coisa. Olha, temos Sim. aqui estes personagens e se fizéssemos uma história, pegássemos estas histórias destes Sim. semi fora da lei e personagens fora da caixa. Já não me lembro como é que começou, mas depois coincidiu com uma coisa muito interessante que descobrimos depois dos primeiros. O primeiro personagem que encontramos foi mesmo fomos à procura de foras da lei, não é? Essa era a ideia, fazer uma coisa à volta de foras da lei que depois nos dissesse alguma coisa que nos criassem simpatia. Foras da lei destes, que são pessoas da comunidade mas e que ajudam ao a mesmo comunidade. tempo descobrimos que estava. Foi praticamente ao mesmo tempo que estava a acontecer um fenómeno feito por alguma malta ligada ao Teatro de Praga, que era o mercado das migalhas. Há um ou dois personagens que coincidem na pesquisa, e é muito interessante esse trabalho, porque esse trabalho ficou ao meio do caminho. Era uma recolha que eles fizeram num conjunto de textos feitos por uma escritora que estudou Lisboa e não sei o que tem uma série de personagens incríveis que existem, que são da nossa... Especialmente começámos pelos personagens de Lisboa, embora o António Brás Monteiro seja de Almada, e depois fomos alargando o espectro e procurando personagens com um critério da máxima diversidade possível, tentando responder a assuntos diferentes, e fomos encontrando estas pessoas na procura de personagens que tivessem uma característica que os distinguisse, não é? Se calhar mais do que serem foras da lei, porque grande parte deles não são foras da lei. O Ladrão Fino, o António Brás Monteiro eram fora da lei. O Luciano não era fora da lei, mas era uma pessoa que vivia uma vida paralela, trabalhava nos esgotos, caçava ratos e era um exterminador de pragas, não é? Portanto o trabalho dele era o exterminador. Ou a Madame Bourriard, que era uma vidente e cartomante naquele tempo em que isso foi a grande cena, ainda há dias comentava isso, que era esta, parece que voltámos um bocadinho a esse momento. E a Maria dos Garotos? A Maria dos Garotos, que é a Justina, que era Justina. prostituta, mas estava-me a lembrar da Madame Bourriard e deste universo do obscurantismo e de aquele encanto místico do início do século XX, que é uma coisa em que nós estamos outra vez um bocadinho, não é? Estamos um bocadinho. Para mal dos nossos e para nosso desespero. E todos eles têm qualquer coisa de único. A Madame Bourriard é uma tipa inteligente que decide montar um negócio de vidente e cartomante, que monta um cenário, não é? Por exemplo, exato. E monta um cenário tem um anão. Tem um anão que abre a porta às pessoas. Tem uma serpente, uma piton, tem veludos e afins e incensos. Ou seja, é mais um exemplo. A Madame Bourriard nasceu no século XIX, vinha de Vila Real de Trás-os-Montes e decidiu adquirir um nome curioso que é Nevoeiro, é Madame Nevoeiro. Opa, e é genial. É fantástico. Ou seja, e a partir destes personagens fomos procurando outros. Encontramos então a Justina, temos mais alguns na calha, bastante. Sim. Neste momento temos um conjunto de temas que entendemos que estão prontos, também estávamos a demorar muito, nós começámos isto em 2020 e depois com as nossas vidas, com a forma como a nossa realidade também, que cada um de nós se foi transformando, tornou-se um bocadinho mais difícil de trabalhar à velocidade que estávamos a trabalhar na altura. Mas entendemos que era o momento de fechar a loja. E portanto no sábado vão aparecer vindos de Nevoeiro. Quantas músicas? Para já são 7, mas são músicas intensas e acho que temos um bom tempo de concerto. E vai ser interessante desmontar esta casca destes personagens que são muito interessantes. E depois já agora trazemos até à contemporaneidade também, ou perto da contemporaneidade, alguém que faleceu há pouco tempo, que é o 13, porque quando usamos o termo bandidos não quer dizer que as pessoas já sejam bandidos, é a forma como olham, não é? O Bolsonaro também chama bandido a toda a gente que não está de acordo com o que ele pensa. Portanto, e é logo aí que nós ainda entendemos que bandidos é o tempo certo. É a pessoa que faz de rachado, ganha a confiança na prisão de Caxias e que é usado para como era mecânico, para usar um dos carros blindados de Salazar na fuga de Caxias. Portanto, sim, exatamente. Nós pegamos nesta ideia, por exemplo, do 13, muito à volta as canções não são todas iguais. Algumas são descritivas, outras não são nada descritivas, vamos muito à procura do que é que está na cabeça daquelas pessoas naquele momento. O que é que eles pensam, como é que eles veem as coisas, ou como é que eles são vistos, ou como é que eles veem o que os rodeia. E o 13,
gajo é um gajo do caraças, sério. não é? E essa ideia daquela resistência e tipo, manter aquela figura com aquela imagem de que é um gajo que traiu toda a gente, não é? Que está num sítio que já é difícil, está preso e foi torturado. Ou seja, há um contexto de violência permanente e de agressão permanente sobre aquelas pessoas, e depois isola-se, não é? Isso torna um bandido muito especial. Que seria bandido, e eram, como todos os que lutaram contra o fascismo, eram bandidos aos olhos do Salazar. Portanto, quando nós chamamos bandidos aos nossos personagens, É por aí. também é por aí, muito por aí. Às vezes até temos dúvidas sobre quando apanhamos um bandido que não é bem dentro desta estirpe de gajos fixe. Por exemplo, o ladrão fino roubava as casas de dia, sabia ler e escrever, lia o Diário Ilustrado, toda a gente gozava com ele por causa disso, porque estás a ler o Diário Bem Ilustrado, vestido. a página de Socialité, a página da Socialité, e quando a malta ia de férias, pumba, assaltava E as casas. só assaltava, só roubava o que achava que devia roubar, primeiras edições e fins. Luís Rainha, tu que tens com um pseudónimo um romance sobre Fátima, opinas sobre palcos? Opino, claro, opino aquilo que toda a gente opina, que é tudo e mais alguma coisa. Pá, acho que, O que é que seriam os cátaros do assunto? achariam que aquilo era muito, muito feio, mas fazia lembrar alguns castelos lá em Languedoc. Ele tem mais ar de fortaleza em cimento e betão do que propriamente de arquitetura religiosa, não é? Sim. Mas não me parece que tivessem grande ideia daquilo. Eles também não eram bem sequer cristãos, portanto nem sequer perceberiam o que é que estava ali em causa, né? Os cátaros eram uma religião que não era uma divergência do cristianismo, era uma reação, uma religião manicaísta que não tinha nada a ver com o cristianismo. Portanto, eles faziam-se passar por... Seja complicado no cristianismo a não existência do princípio do bem separado do princípio do mal, não é? Porque que era no fundo o manicaísmo dos cátaros, era isso, não é? O manicaísmo dos cátaros passava também uma grande oposição entre o reino material, que era obra do princípio negro da existência, e o reino espiritual. Eles eram contra a procriação, achavam que as pessoas não deviam procriar. Não percebo como é que estavam a contar arranjar mais adeptos, porque se calhar precisa acabar, não sei. Mas era assim uma coisa bastante radical. Fazem falta agora religiões assim divertidas. E dentro da tua continuidade teórica tens o teu último romance que tem a parte, enfim, da luz e a parte negra. Tens duas versões da mesma história. Não sei bem se é a mesma história, quer dizer, são os mesmos acontecimentos que sucedem, por assim dizer, à mesma pessoa, mas em circunstâncias completamente diferentes. Houve uma divergência antes da ação do livro começar, e um dos protagonistas tem o mesmo nome, o mesmo círculo de Uma espécie de amigos. rainha de Schrödinger, porque como tu utilizas os teus amigos como personagens... Mais ou menos. Também andas por lá, tu. Sim, eu sei, até morro num dos lados, mas como tu usas os teus amigos, canibalizas os teus amigos para as histórias, sim, não é? Quer dizer, há duas versões da mesma história. Qual foi num é um escritor atormentado e no outro é um escritor... Não é um escritor que é escritor só por diletantismo, quer dizer, que tem a sua profissão, que é publicitário, vive bem, e sente uma compulsão para escrever de quando em vez, mas não passa muito disso. E o outro é alguém que foi obrigado, por assim dizer, pela mulher com quem vive, a largar a publicidade, que era uma coisa indigna, e a dedicar-se só às letras. Ou seja, é assim um morto de fome adiado. Mas olha, para ti, isso podem ser as duas podem ser verdades em tempos diferentes. Quem me conhece a minha vida sabe de onde é que isso vem. Pronto, já tive a fase em que ganhava bem, vivia ao pé do mar, uma casa com piscina, pronto, e agora já não é assim, pronto. Portanto, isso facilitou-me a história das duas caras na moeda, não é? Porque ao fim e ao cabo se eu me metesse aqui como personagem, o que é que eu seria? Seria aquele tipo de há uns anos, ou seria o meu de agora? Sou os dois, pronto. Demoraste quanto tempo a escrever isto? A escrever a primeira versão, que foi muito rápido para mim, rapidíssimo, demorei para aí 7 meses ou coisa que eu valho. Depois foram mais 2 anos de revisão e melhorquice e aperfeiçoamento, isto e aquilo. Depois, entanto, chegou a pandemia também, ou seja, tinha o livro aprazado para ser editado em 2020, a pandemia de quando? 21, não é? 20. Está certo. Pois, e isso complicou-me a vida toda. Depois a editora que ia editar também desistiu do projeto assim à má fila, e arranjei outra, pronto. Já recebeste dos anteriores livros ou não?
Epá, é difícil. Eu pensava que pronto, tinha as pessoas em Portugal numa editorial como um bocadinho mais honestas, um bocado inocente nestas coisas. Já tive uma editora também e pagava sempre a tempo os royalties e afins. Não fiquei a editora fechou por mútuo acordo dos sócios e não ficámos a dever dinheiro a ninguém. Mas acontece pronto, que alguém que não tenha acesso lá aos dados da consultora, já não é a GFK, não sei, a GFK, não é? Que faz o levantamento das vendas em algumas livrarias, pelo menos, não sou enganada assim. Enganada, quer dizer, esquecem-se de pagar. E depois, quando uma pessoa, então, eu sei que houve vendas ainda no ano passado. Pois é, mandamos já o operamento. Aí mandam o operamento, mas depois demora o seu tempo a pagar, aquelas coisas. Mas nesses 2 casos, desses meus 2 últimos livros, aconteceu-me isso. Sim. Do operamento, então, houve vendas recentes e o último operamento de venda já tem 3 anos. Como é que isto acontece? Vamos já tratar disso. Mas não era uma vez quando eu era miúdo, andava com os meus primos a gamar as gorjetas de cima de mesa em cafés. E esta de um primo meu, que agora é procurador, foi apanhado em flagrante e ele disse: tirar de dinheiro. Eu não tirei nada, mas se quiser ponho outra vez, mas disse literalmente. Nós estamos a dever. Não estou. Mas pagamos já, pronto. Eu conhecia os gajos que fui produtor nas festas de Lisboa que tinham. Só espero que ele não assista. Eram agentes. Eles não vão ver isto. Eram agentes de músicos e de bailarinas, de samba, não sei o quê. E então ia num Algarve almoçar com os tipos do dinheiro e as bailarinas de samba. E eles, para mostrar às bailarinas que eram ricos, os gajos deixavam uma grande gorjeta e o outro gajo para vinha lá e levava a gorjeta. Mas enfim, também não é público. Então explica-me lá, Miguel, tu como é que foste parar ao jazz? Pai, ao jazz? Sim. Bem, a coisa eu comecei a tocar muito novo, ou seja, eu comecei a tocar quando ainda não era o meu pai que mandava, não é? E portanto. Mas não por decisão tua, por obrigação. Sim, mais um bocadinho por obrigação do que. Ou seja, a minha família não tem grandes músicos, é mais na base do arquiteto e dos pintores. Mas o meu pai é um melómano, tem 2 tijolos nos ouvidos, mas é um melómano. E a verdade é que houve uma altura, por incidência, só por incidente, a minha avó trouxe-me uma guitarra. A minha avó era viajada, trouxe-me uma guitarra espanhola, né? Uma guitarra, como nós chamamos aqui, Clássico. Pois é um bocado absurdo esse nome, mas pronto. Porque ela é uma guitarra espanhola. É isso que ensina um gajo. E andaluza, para ser mais preciso. Bem, anyway. Quando eu ainda não sabia nada destas coisas que estou a dizer, ofereceram uma guitarra e eu andava lá a tentar tocar as músicas dos Beatles, sei lá, não faço ideia, era puto, tinha 5 anos. Smoke and the Water. Isso foi mais tarde, isso já foi aos 12, 13. E o meu pai, que é um homem duro, chegou ao pé de mim e disse: se não funciona assim, tens que estudar música. E eu, no princípio da minha, entre os 8, 9, vá lá, tive 1 ano a estudar com um gajo para fazer uma inscrição numa escola que era a Academia de Música, e isso não era cego, não era a razão, não. Havia uma razão, como o meu pai havia todas. Uma delas era até política, né? A outra tinha a ver com o conselho que um amigo dele, um arquiteto, já morreu, Artur Parrinha, pai de um grande amigo e músico, 2 amigos e músicos, me disse a ele: se para o gajo da guitarra é na academia, porque havia uma pessoa chamada Nagy, que era um gajo. Sim, enfim. Pronto, e eu, digamos que a primeira fase é essa: é umas aulas com uns gajos, com um gajo que já não lembro bem o nome, acho que se chamava Pedro não sei o quê, que passou a ser um craque lá da academia, né?
ia lá para uma salinha e tive lá um ano para esfolar, para fazer a tal ingresso, não é? E depois, pronto, depois foi essa fase de estudos muito preliminares de guitarra que acabaram com um sofrimento muito grande, não é? Portanto, eu tenho fotografias minha, miúda, a tocar, e a cara que eu tenho é de um gajo muito infeliz, não é? Portanto, e uma das razões, isto não tem a ver sequer com grandes critérios, e sei lá, essa história da música clássica. Clássica tinha que ser o Mozart, percebes? O barroco não é clássico, bem, não é? Pá, e nessa altura, quando aquilo estava a doer, estava a doer porque eu não conseguia mesmo, aquilo era mesmo muito difícil. Não tinha bebés, aquilo era demasiado para mim. E de repente começou a aparecer de facto o gosto da música. Primeiro o rock, como este gajo diz, os Deep Purple, esses gajos. Já nessa altura tinha tendência para ver a coisa de outra maneira, pelo facto de estar a estudar música, por acaso, não sei se tinha a ver com os meus amigos, talvez também. Eu era estava na mesma rua que o João Alain e com o Tó Ferro e tal. Vivíamos na mesma rua, portanto tocávamos na rua, juntos desde os 13 anos. E a uma certa altura, pronto, a cena do rock apareceu toda nessa fase dos Zeppelin e dos gajos da música que baralhavam gajos. Mas eu ouvia os King Crimson, e ficava naquela, estes gajos tocam para caralho. Vocês podem se interromper, não é? Pois, claro. Mas aqui? Mas, na verdade, isso era foi um período muito, no rock, muito curioso, porque tinha, na nossa geração, minha geração, nasci em 58, a minha geração apanhou em 74, 73, 74, 75 os melhores discos, ou pelo menos os que se tornaram icónicos de cada banda, sei lá, os Dark Side of the Moon, o quarto disco dos Led Zeppelin. Eu começava aqui e não parava de vos dizer a coincidência extraordinária que teve os anos 74, 75. O Black and Blue dos Rolling Stones. Exatamente. E se continuaríamos assim por aí fora, não é? Portanto, há assim uma colheita forte do rock, mas na verdade o jazz apareceu justamente com o desespero de sair do... Foi de tal maneira que mudei de instrumento e tudo, portanto fui estudar contrabaixo, e aí já era uma bandalheira total, porque aquilo tinha acabado de aparecer a Girassol, depois havia uma... Que tinha aparecido? A Orquestra Girassol foi a mãe da Escola do Jazz de Lisboa. Muito pelas mãos do naquele caso era, acho que do contrabaixista, do... Como é que um gajo esquece os nomes dos gajos? Anyway, estava muito do início, não é? Havia o grupo Araripa, não é? O grupo Araripa era um grupo de jazz com profissionais. Eu diria que era uma banda. Eles tocaram no Cascais Jazz 2 vezes, uma com o Roque, a outra com o Rui Cardoso, penso eu. E de facto eles estavam ali. Eu lembro de ter visto isso, não é? Nos anos em que houve no Cascais Jazz. Zé Eduardo, não é? Sim, o Zé Eduardo era o diretor. Eu estava-me a tentar lembrar quem era o dirigente, por isso é que não tenho a certeza que fosse o Vilas Boas. Não. O Zé Eduardo era o professor, o diretor e tal, depois a seguir foi para Barcelona e fez lá outro, e agora está em E o Binal? Algarve. Esse era mais administrador. É mais administrador. Jorge Costa Pinto? Ele ainda foi uma não vale a pena porque é irrelevante, não é? Se nós quisermos mesmo o responsável, se fosse por aí, é mesmo o Zé Eduardo, não é? Porque ele é que juntava o pessoal. Mas tu no teu trabalho vens desde as coisas mais standard até o free jazz, não é? Sim. Não, a história é um bocadinho na base de... Eu acabei por não ser o Otto, por razões que tinha a ver até com a minha vida política, não é? Então não tinha lá tempo agora para andar ali naquilo. Portanto, eu acabei por acidente, mais uma vez, me encontrar durante os meses de verão, e lembra-te, na altura eram quase 4 meses, sim. Um gajo tinha ali metade do ano, ali na Costa da Caparica, em que se juntava o Emílio Rubal, que era um pianista, né? Tocava numa melódica com o teu vizinho. O Armindo Neves, que no fundo foi o meu professor, assim como quem não quer a coisa, né? Vinha de guitarra. Eu andava a tentar assim tocar o contrabaixo, não era fácil, porque um contrabaixo é um armário, né? Portanto aquilo andava ali
umas misturadas entre o baixo acústico e pronto, e o João Heitor, que morreu, acho que morreu há pouco tempo, se não morreu anda muito mal, e que era um baterista incrível, não é? E estes gajos eram os Araripa, e que eu encontrava em grupos, só para tu veres, a malta sentava-se para tocar em cima de uma pontezinha que estava à porta do Parque de Campismo, do Orbitude, em cima da vala. Vocês estão a ver o bafo, não é? Só com muita broca é que aquela malta aguentava. Só pode, não é? Epá, aquilo era um cheiro nauseabundo. Passou e tal. Os gajos tocavam que nem os animais, não é? Eles iam tocar ao Cascais Jazz, imagino. E a coisa era, enfim, não tinha nenhum rigor, era uma coisa porreira, boa onda e tal. Eu acho que isso foi assim, o impulso principal. Mas depois, evidentemente que a música que eu ouvia, isto objetivamente é a realidade, a música que eu ouvia, que eu gostava, o jazz que eu gostava, não era aquele que era aconselhado na escola do Hot Club, absolutamente, pelo contrário. E, portanto, começava a haver umas coisas do género, este gajo, o gajo já tocou umas merdas, mas agora não, cada vez toca pior, né? Cada vez tocava coisas mais maradas. Era o gajo do free jazz. Portanto, a palavra free jazz era dita com uma falta de cautela muito grande, porque a gente estava a falar do John Coltrane, do Ornette Coleman, do Eric Dolphy, do Archie Shepp, do Albert Ayler. É desses gajos que eles estão a dizer, mas do Cecil Taylor. O gajo tem que ter cuidado com estas coisas, né? Porque os gajos do free jazz são dos anos 70 do século passado. Estavam ligados quase todos aos Black Panthers e não sei o quê. O Archie Shepp fez um disco chamado Attica Blues, que é uma coisa. Há um programa um dia do gajo a fazer um workshop, uma residência com os franceses, que leva um gajo americano só, o resto são os gajos só, em que um gajo só vê o making of, né, que é uma coisa extraordinária, o que é aquilo que o gajo sabe, aquele Archie Shepp, na forma de dirigir aquilo. E o que se ouve é o relato do próprio Archie Shepp, com aquela voz. O gajo canta, fala e é um bulldog, né? A explicar os eventos do Attica Blues com passagens do filme. Os gajos matavam um gajo de helicóptero, não sei se estás a ver. Ok, no Vietnã. Hã? No Vietnã. Tipo Vietnã, mas nos Estados Unidos. Em Ática. E é aí que surge o Attica Blues. É preciso ver que eu, com 15 anos, vi o Archie Shepp na festa do Avante, não é? Portanto, o gajo não veio à festa do Avante por acaso. Não era o... Qual foi o que... Acho que foi o Archie Shepp que foi expulso do Cascais Jazz antes de 25 de Abril por dedicar uma música... Não, foi o... Como é que se chama? O outro contrabaixista? O contrabaixista... O Mingus? Não. É o homem da Liberation Music Orchestra que toca, fez muitos arranjos para a Carla Bley. Só me fiz esquecer. Não é o Steve Swallow, obviamente, é o outro. É o Charlie Hayden. Charlie Hayden, é isso. Charlie Hayden é um gajo inesquecível. Eu estava lá. A história, ele não foi expulso. Eu sou testemunho ocular. Foi lapide. Mas nunca tiraram a cassete. É uma história que eu vi, estava lá. É uma coisa... São gajos como são uma grande figura que pode fazer uma coisa daquelas, não é? Ou seja, o gajo chega a uma ditadura e a meio de uma música que se chama Song for Cher, o gajo para e dedica a música aos movimentos de libertação, nomeadamente diz mesmo, ao MPLA. O pessoal já tinha a noção, manda logo aqueles paneques, né? Eu tinha 14 anos, quando olhei para mim estava a dar frosques porque aquilo deu porrada, mas porrada, os gajos entraram, eu fui para dentro da água, era verão, né? Tinha capaz, era um gajo desportista, eu sei que entrei pela areia adentro a fugir e fui para dentro da água. Nadei um coche e estive a ver a quantidade de gajos que levaram no trombilo na praia. Tu a ver até à praia. Tu vês na água. E eu a ver na água. Quer dizer, um gajo à noite dentro da água, baixinho, sem fazer grande estreio e tal, e se aguentar o frio, né? Que não era muito, porque estamos a falar de verão. Mesmo sem qualquer aditivo, que era o caso, um gajo aguenta na boa, né? Até se ir embora e um gajo devagarinho, fininho, assim, encostado aos botes. Sim. E de repente começar a tirar umas canetas, sei lá, já não me lembro depois do resto, aqui de comboio, né? Tantas, que loucura. Mas eu lembro que isso foi duro. E depois, claro, os gajos prenderam o Charlie Hayden, a PID,
E, segundo consta, estas coisas agora não tenho certeza absoluta, mas consta História da muito, cassete, não é? Os gajos foram pôr o gajo ao aeroporto, porque devem ter recebido um telefonema: olha, esse gajo não convém prender. Porque esse gajo é um homem do mundo, no dia seguinte tens aí uma manifestação de americanos. É português, é americanos, aí já é mais difícil bater. Sabes que eu sinto falta de... É uma coisa que é uma história muito folclórica, mas que aconteceu, claro. Sinto isso muito, até só nestes meninos mais novos, surpreendo-me pela positiva, mas há uma geração e muitos deles são grandes músicos e gente com grande capacidade técnica e tudo mais, e tocam tudo, estão em todos os momentos da música e são gente de grande valor, mas sinto que na forma como se formaram, especialmente nas escolas de jazz, sinto uma tremenda falta de consciência daquilo que é a origem do jazz e a vida como ferramenta ligada percebes o que eu quero dizer? Percebo o que queres dizer, mas a coisa não é fácil. E não é fácil por muitas razões. Mas isso não está presente no ensino e isso assusta-me um bocado. Pois, mas a questão é que não é por acaso, é porque não é fácil. Estamos a falar de gajos muito extremistas. Estamos a falar de free jazz, não é? Estou a falar da formação no jazz e da forma como os músicos passam pela formação e a vida não passa por eles, não é? Não, mas passa por aí. A questão da sobrevivência dos músicos. Isso é outra história. Mas essa é a história que eu acho que falta. Vamos perceber aqui o jogo. Você estavas a falar tu achas que não há, isto é, não há essa continuidade com o passado em relação ao jazz, por exemplo, e há em relação ao resto das músicas? Assim, o jazz... Não disse isso. Eu não disse isso. Eu acho que na formação sinto falta na forma como os músicos chegam na formação do jazz. Eu venho de pintura, não é? E uma coisa que nós aprendemos na pintura no meu tempo, nos anos 90, foi a desmontar a história. E a mudar, ou seja, ia mudar a perspectiva da história, dos livros de história que vêm do ensino clássico da história para, por exemplo, a história social das mulheres. Ou seja, aprendes a partir da realidade, não olhas para a arte de uma forma meramente plástica. Ou seja, a estética não é só uma forma plástica. Desculpa, mas esse aspecto... E sinto que nos músicos que chegam não sabem nada sobre a história e sobre a vida dos músicos de jazz. Mas não há um certo... Eu não acho isso exatamente. Então eles não querem saber dessa parte para nada. Não. É mais complicada a coisa. É que isto é assim. Miguel, a história... O jazz era uma música popular. Correto. E ligada às populações. Ora, exatamente isso. Uma coisa altamente intelectualizada e ligada às elites. Mas há uma razão. Isso tem uma história. Não é por acaso. Faz parte da história do jazz. Isso que tu estás a dizer. E é fácil de te sintetizar. Porque aquele período que tu dizes que é formativo, essa informação de base, que começa com os pressupostos afro-americanos, não é? Quer dizer, o que é um blues? Um blues é o resultado do trabalho, aliás, como a música, não é? Sim. Portanto, o gajo tem uns gajos africanos, não é? A baterem com um ferro, não é? Um maço de ferro muito pesado, num carril, não é? Que faz barulho. O que é que fazem os africanos? Os chineses. O que é que fazem os africanos? Isto é mais antropologia do que... Exatamente. O que é que fazem os africanos? Os africanos fazem uma pancadas a ritmo. Portanto, põem um gajo a fazê-los todos ao mesmo tempo. Não é? Só que, como é que os africanos fazem isso? Os africanos tocavam um tambor, não é? Portanto, o que é que eles fazem? Os gajos têm uma coisa muito pesada e, como tu estás a imaginar, para levantar uma coisa daquelas ao fim de 5 vezes, um gajo está a fazer... Não é? Um gajo está a fazer um blues. Mas se tu tiveres aqui um gajo na pesca com aquelas cenas de Giacometti, com as pedras, com os pescador, tens um gajo em cima e outro mais a fazer ou seja, esta coisa nunca surge sem ser daí. Portanto, se tu quiseres, essa parte está mais ou menos defendida. Quer dizer, os gajos, de uma forma ou de outra, esta parte que eu te estou a dizer, dito disto ou de outra maneira qualquer, vão percebendo o Dixieland, e vão percebendo o Ragtime, e o Louisiana Life, etc. Até ao bebop. O bebop é o primeiro pontapé, não é? E que é dado numa rua onde há uma história conhecida do Miles Davis. O Miles Davis é um betinho, é um gajo que é filho
professores de primária, e um dentista, uma coisa assim, e para andar a estudar música e tal, e de repente percebe que tem que ir àquela rua, né? A gente sabe, a Blue Rua, e é onde está o Bird, né? O Deus. Charlie Parker. O gajo quer conhecer o Deus, para conhecer o Deus conhece um gajo do povo, né? Pá, que era efetivamente um Deus, né? Enfim, evidentemente havia um gajo que tomava conta dele, né? Lá o trompetista, o Dizzy Gillespie, senão o homem passava-se dos carretes. E há uma história que o Márcio conta. O Márcio era um gajo. Aquela forma de tocar do gajo tem a ver com isso. Que o gajo, como não tinha muito poder, usava aquele truque, o smooth approach, para passar pelo meio. Senão o gajo levava uma supradela do Dizzy e ficava colado ao teto. Né? O homem tem as bochechas até colaram umas à outras. Eu vi no Cascais, faz impressão. É impressionante. E o que acontece é que há uma história, supostamente uma história que é verdadeira, né? Que o Miles conta, que é a primeira vez que eu tive a honra, né, de conseguir chegar ao Charlie Parker, foi o gajo numa limusine, o gajo disse para eu ir não sei aonde, detalhes que eu já não me lembro, e entrou numa limusine e o gajo estava lá atrás com duas meretrizes a dar, enfim, no cavalo, né? E acho que, diz o Miles Davis, que passou a viagem toda com a cabeça de fora, porque nem quer sequer, what the hell, eu sou músico, que é isto? Com o gajo a dizer, eu não quero e tal. Portanto, nós estamos a falar de uma coisa que, por um lado, estás já a ver isto que tu estás a dizer, não é? Ou seja, vêm da escola e depois está lá um gajo que vem da rua, não é? Portanto, a cena do gajo... e vocês que sabem música, sabem que as músicas do Charlie Parker são blues ou são aquilo que um gajo chama jazz blues, ou seja... Standards. Pois, não é standards. Standards, quais standards? O gajo tem... Se tu fores ver o Billy's Bonds... Aquilo são as mesmas notas sempre tocadas com ritmos diferentes. O gajo está sempre a tocar a mesma coisa, né? Blues tradicional, blues do jazz e tal. Há uns livrinhos, né, que têm... Depois de teres comparado o Charlie Parker com os Ramones, vamos passar de... Exato, foi um pouco... Mas é que a genialidade do gajo está aí, não é? Por falar com as mesmas notas... Deixa-me só dizer uma coisa diz, engraçada, que estavas a falar há bocadinho do Shane Gangs, do trabalho forçados nas cadeiras. Eu, a última vez, já foi há uns tempos, fui entrevistado para um programa de rádio, pediram para levar algumas músicas, canções, etc. Uma das que eu levei era uma gravação do Alan Lomax, que ele fez em prisões do... Eu tenho uns vinis com isso. Eu também, É eu também. E depois é facilmente acessível na pirataria, ou coisa assim. E aquilo é uma coisa que dá arrepios ainda hoje em dia. Mesmo sabendo, pronto, que ele não estava lá provavelmente, ensinou aquilo um bocado, façam lá como costumam fazer, mas mesmo assim, aquilo é uma coisa que hoje em dia, uma pessoa com a falta de qualidade sonora que ele tem e etc, aquilo arrepia a alma a qualquer um, acho eu. Pronto, sabendo sobretudo o que é que está na origem daquilo, daí a tal ligação ao mundo social das pessoas e o que elas sofriam. Ligado ao trabalho e até... O jazz, nomeadamente, não é? Uma boa fase, uma boa parte, não é? É assim, uma declaração de música popular clara, mas que tem uma riqueza tão grande que depois transcende. Começa a ouvir as coisas de Cecil Taylor. Okay? Já está a mudar, não é? E isso não tem nada a ver com free jazz. Free jazz é uma coisa que tem a ver com política, sobretudo. E até tivemos cá, não sei se tu assististe, não devias ter idade, o free rock. O Zária. O Zária era um free rock. Era um disco de jazz rock. Mas eles chamavam-se free rock. Diziam que era... Mas era mais uma etiqueta para provocar. Era uma etiqueta para provocar. E tinha a ver com a questão política também. Sim. Eles tinham gente que tinha claramente o jazz e depois voltou ao jazz, como o Ares estava ao Lásio, que era, ainda hoje toca baixo em discos de jazz. O Farizelli também era um músico de jazz. Eles eram todos muito bons músicos. E os Mídios Stratos com aquela voz... Sim, já morreu, coitado. Incomparável. Foi uma pena. Morreu com 30 e poucos anos. Sim. E morreu com uma doença daquelas terríveis, não sei qual delas, mas foi má. Nós vamos ter também uma espécie de chain gang num dos temas que vamos apresentar no próximo sábado. Vai ser uma grande surpresa. Vocês próprios Até não para sabem, nós. não é? Vocês próprios não sabem como é que aquilo vai ser. Nós temos esperança que seja o princípio. Não é? Façam lá o anúncio do sítio que eu assim fico sabendo. É exatamente. Não é nesta sala. Pode cá ficar. Não é esta sala, mas esta sala tem sido o berço desse projeto. A sala onde estamos a gravar o movimento é o berço desse projeto. Sim. Luís Vamos Miguel, ensaiar aqui. ou Luís Rainha, eu já te chamo Luís Miguel Rainha. Olha, os temas são mais ou menos os mesmos, tirando uns pobres dos cátaros que foram por pseudónimo. Tu, os últimos
3 romances, estás mais ou menos na mesma temática, não é? Sim, quer dizer, sou assim um bocado como, sei lá, o Filipe Dick. Escreve sempre o mesmo livro, Sim. com pormenores diferentes e enredos ligeiramente diferentes. Acho que sim, quer dizer, tenho assim uma pulsão autobiográfica muito, Mas ao mesmo tempo... muito forte, muito vaidosa. Ao mesmo Não há nada a tempo fazer. gostas de fazer jogos de... Isto é, a parte do estilo e a parte da brincadeira, pelo menos nos contos, é muito visível, não é? Eu gosto muito de escrever contos. Aparentemente não há muita gente a gostar de os comprar em Portugal. Olha, li uma vez um escritor mandou uma mensagem, um escritor bastante conhecido, até pelos seus contos são excelentes, um dos melhores contistas que temos hoje em dia, já é uma pessoa de uma certa idade. Diz: Luís Rainha, tem que aturar isso. Eu às vezes, quando chego à editora e lhes digo que o próximo livro vai ser um livro de contos, eles olham para mim assim de lado e eu penso: só me vão editar o livro porque sou eu, que senão não me editavam de certeza. Portanto, há assim uma cegueira qualquer estranha quanto aos contos em Portugal, talvez pela falta de hábito de os lerem revistas, que é uma coisa que nos Estados Unidos existia muito e que serviu para financiar gerações de escritores que sobreviviam à conta de que nunca houve isso. Mas o conto para mim, pronto, facilita muito o humor, quer dizer, o desenlace súbito não se está à espera, aquele fotóriozinho no final. Mas eu gosto muito do humor, mesmo quando estou a escrever coisas que me parecem perfeitamente deprimentes, que às vezes até me custou um bocado a escrever, porque são um bocado próximas do que me aconteceu ou do que me pode vir a acontecer ou coisa que eu valha. Consigo ter sempre assim uma notazinha de humor ácido, pronto, para desenjoar. Mas ando sempre a escrever o mesmo livro. Acho que o próximo vai ser um bom bocado diferente. Estou a depurá-lo tudo quanto seja referência à minha vidinha, que acho que já não interessa a ninguém. E vai ser um bom bocado diferente. Mas depois há aquela surpresa de quem te conhece das redes sociais, que é... Isto é outra pessoa, não é? Sim, sim. E as pessoas que estão comigo acham que eu sou encantador também. Não sei se é a vossa ideia, mas pronto, depois as redes sociais gosto daquilo assim como uma espécie de ginásio de boxe verbal, por assim dizer. Mas isso é para me manter acordado. Estou a trabalhar. Agora vou desopilar um bocadinho, vou dizer mal aqui de alguém. Mas na realidade aquilo não passa. Já te aconteceu dizer bem de alguém? Como? Já te aconteceu dizer bem de alguém? Já ainda há bem pouco tempo. Olha, hoje estive a escrever bem numa ópera que vi há pouco tempo, do Thomas Hades, baseada num filme do Buñuel, que é uma coisa estranhíssima. Primeira vez que vi uma ópera baseada num filme. E a ópera é extraordinária. É extraordinária. Fiquei é assim de uma fidelidade quase canina ao filme, ao guião do filme, ver as personagens. Estive até a fazer um bocado de comparação de uma coisa para a outra, que está mesmo muito parecido. E achei a ópera extraordinária. Fico feliz que não se faça ópera. Pronto, não é trauteável, não tem melodia, mas é muito, muito fácil de ouvir mesmo assim. E é uma coisa recente, 2014, 15, 16, não sei. Okay. E tem uma soprano que tem o recorde no Metropolitan, que é onde a recita que eu tenho foi gravada, da nota mais alta. E aquilo ouve-se, faz impressão, mulher guincha, eu não percebo nada de música, não sei qual é a nota, porque estava a ouvir aquilo com um amigo meu que é melómano, ele disse qual é a nota. Aquilo dá uns guinchos, mas controlados. É o recorde da nota mais elevada no Metropolitan. Chama-se Bianca Castafiore. Não, olha, agora não lembro o nome dela. Escrevi o nome dela há bocadinho e já me esqueci. Guinchos controlados, é bom. Guinchos controlados. Bom, passámos para o discurso do António Costa, não é? No Parlamento. Os guinchos. Os queques guincham. Os queques guincham. Mas desculpa lá, no vosso concerto, voltando a tentar cruzar aqui as conversas, mas no vosso concerto, a vossa parte musical é muito rock, como estás a dizer. É uma roupagem rock, vamos chamar-lhe assim. Tem tanta coisa. Isto. É blues, é rock, Mas estão de acordo ou não? Estamos de acordo. Nós estamos completamente de acordo. Nós gostamos de tanta coisa. Somos muito ecléticos nesse sentido. E está lá tudo. Mas é rock. Já deixa-me só fazer um ponto prévio sobre a banda. A banda são o Joaquim e o Rui Galvez, que se juntaram para desenhar as canções, e depois passou a haver o Rui Alves, que estava lá sempre em casa, que é o baterista do Costume em todos os projetos, que é um homem, um histórico da nossa música que é lindo. Tem também a participação da Iris Charay e do Tiago Galaca. A Iris Charay é uma miúda que se formou no jazz e que é uma excelente pianista e que vai tocar. Nós andamos gentilmente a obrigar a tocar teclas. Portanto, a tocar sintetizadores e outro tipo de sonoridades misturados com o piano acústico, que pelo menos desta vez vai haver, nem sempre vai haver,
Lá irá aparecer o Nord de vez em quando nos concertos futuros. Mas é uma amálgama daquilo que nós somos enquanto músicos. O Joaquim, através do seu projeto Shackle of Experience, as minhas experiências à volta da música do mundo, embora a minha costela rock seja sempre a mais forte, a minha adolescência e a minha juventude foi feita a minha experiência enquanto músico é diferente, se calhar, do Joaquim ou do Miguel, porque eu fui à procura de ter a guitarra, de lutar por aprender um instrumento, e era uma cena muito estranha pensar sequer que uma pessoa podia ser músico. Quer dizer, tocar um instrumento já era uma coisa estranha, porque vivia no interior do país, não sei o quê. E então o caminho é ao contrário. Daí depois é estranho, porque eu por fim de formar em pintura, tendo em conta que eles não queriam que eu fosse músico, mas pronto, está bem. Isso tem uma história, tem uma história muito interessante. Não queres que eu acho que o meu pai achou músico? sempre que eu estava em arquitetura, só a minha mãe é que sabia que eu estava em pintura. Deve ter sido isso. Sabia que havia aí uma história qualquer. Só me chamas as últimas duas sílabas. Pronto, mas nós temos hoje um objeto que gostamos muito, que é elétrico, que às vezes chega a ser rock pesado, mas que também tem uma luz e tem, eu acredito muito naquele objeto. Acho que é um objeto muito bonito, identifico muito com os textos. Quando nós estávamos a preparar, porque ainda estamos a preparar o projeto para ser mediatizável, não é? E tivemos a preparar os textos, fiquei muito surpreendido com os textos e com as pessoas que escolhemos. Sim, os textos e nós fazemos as letras, não é? E as nossas letras? Nós fizemos as letras juntos, não é? É um processo muito coletivo, não sei quem é que pensou o quê, não é uma coisa assim muito aqui interessante. E esperemos, e precisam claramente de um olhar crítico sim, e exterior. Vamos Sim. meter o máximo de pessoas à nossa frente no próximo sábado para ter um olhar crítico e exterior, e esperemos que guichem muito por nós, porque eu acho que o Joaquim não guicha, canta muito bem, ao contrário daquele próprio acho. Eu conheço uma pessoa que é a irmã dele que também acha o mesmo, que tem uma voz única. Vocês me é obrigado, não é? Não, eu antes de lhe perguntar a ele, perguntei-lhe a ela, e ela achou que era uma ideia do caraças. A Maria? Ok, então A Maria vai cantar? no sábado. Acho que ele canta muito bem. E tu quando é que tocas, Miguel? Eu toco no dia 23, uma coisa que é um lançamento de um disco, portanto vai ser curioso, é um trio de violoncelos, porque isto não é tudo, não é bem jazz aquilo, mas enfim, já começa a ser difícil de dar por aí a dizer nomes hoje em dia, mas é um trio com um grande violoncelista, já tem uns anos, valentes até. O disco vai ser agora. Que é um gajo chamado Fred Longberg Holm. Que já tocou na bota, tal como tu. Já tocou na bota. Já tocámos três na bota. Yeah. É a Helena Espel, que também é americana, também de origem sueca, mas vive cá. E eu, né? Somos no fundo três violoncelos, não é? E pronto, e esse é dia 23, depois dia 11 há uma outra coisa, mas não é aqui em Lisboa, posso dizer, não é? Ali para a zona de Peniche. Deixa cá ver mais coisas. Dia 18 no Festival da Creative Sources, com o Abdul Mohamed. Também já tocou aqui na bota. E isso é outra coisa, estão completamente ligados. É o que eu te disse, pá. São coisas também ligadas. Eu veias a da bota, porque senão Bom, isto é uma coisa que parece sobre a bota. Mas na verdade é verdade isto que ele está a dizer. Eu próprio já toquei aqui na bota e estou aqui a tentar cantar. Quem não? Eu também já toquei. Portanto, toda a gente já tocou na bota. Portanto, vais começar a não ter ninguém, porque agora ou repetes. Mas estava a dizer, essa com o Abdul Mohamed, que é um gajo incrível, tem um instrumento que ele próprio construiu, é uma guitarra de lado, não é? Mas já não consegues ver, aquilo já é uma coisa. E pronto, é bem sucedido naquilo. Isso é o Festival da Creative Sources. Já agora fica aqui a publicidade, é uma coisa que vale a pena, porque é uma etiqueta portuguesa do José Ernesto Rodrigues, maestro da VGO, né? Sabe o que é VGO? Eu não percebi que era algarvio a palavra. O quê? Não, Creative Source. Creative Source pois, podia ser algarvio, mas não, é completamente lusitano. Esse gajo tem feito bastante pela nossa música, né? Porque agarra ali um grupo de uma estética que envolve uma coisa muito gira, que é o Near Silence, só o nome é espetacular, mas envolve muito mais outra coisa, o free music e tal.
e traz, ele normalmente tem associado a essa etiqueta os melhores músicos do mundo, não é? Dentro desse universo, não é? E ele viveu na Alemanha uma boa parte do ano, onde fez também lá o Creative Social. Já estive a tocar lá num festival da Creative Social, uma coisa incrível. Mas sai de lá, olha, eu acho que a Maria também já lá foi. Foi num ano ou dois depois foi. Mas na verdade aquilo é um sítio muito especial em Berlim, né? E vale a pena ir lá ver isso. 17 e 18. Vais a Berlim tocar? Não. Cá. É cá. É ali na Monumental. Eu acho que é na Monumental. Monumental. Tu estavas a esticar a mão para eu dizer que a Maria do Mar também foi cá tocar dia 9 de fevereiro. Não, ouvi. Só voltava a isso. Bom, tu ainda não escreveste para a bota, mas. Mas é melhor. Pode ser que um dia me deixem tocar à porta, tocar à campainha para me deixar entrar. Mas já toco. Há duas campainhas lá para fazer combinação. Quando é que vai sair? Não vais escrever rápido. Isso era uma boa pergunta, mas talvez no fim deste ano. Ok. Talvez. É muito mais Já curto. Muito mais acabaste? curto do que esse mamute. Não. Estou assim ainda a coligir ideias e começar a escrever as primeiras páginas. No máximo vai ter 100 páginas, espero eu. Foi o que o editor me pediu. Epá, gosto muito deste livro, mas se o próximo for assim um pouco. Depois ele vai ouvir isto e vai me dar na cabeça. Mas a encomenda é para fazer assim uma coisa um bocadinho diferente. Se o Diogo Vaz Pinto já esteve aqui a falar na bota. Pronto. Também. No podcast. Quem é que você cá, pá? Agora isto é um bocadinho. Eu estava a dizer ao meu filho que vinha aqui para ele me orientar, que é a primeira vez que cá venho, para ele me orientar um bocado pela condição. Bota, eu vi muitas vezes. Pronto. Até o meu filho mais novo cá está sempre. Pronto. Só faltava mesmo eu. Qualquer dia aquele ator diz what else, né? Tem a mesma coisa. Bota, what else. Bom, obrigado, já esgotamos o tempo, não é? De largueiro. Obrigado, Muito obrigado. Mas o tempo nesse relógio é outra Eu coisa. acho que consigo estar ali a dar sinais de tempo. Não é? Tem um tempo vermelho, gajo. Esperemos que esteja bem gravado, não houve fones para mim hoje. Ok. À partida está. Agora não gravou nada. Agora não gravou nada. Gravou. Eu há bocadinho fui lá confirmar, está gravado. Obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado. Deixo para trás a minha gente, o cheiro das entranhas do ginjal. Sigo o passo leve na terra batida, de camisa lavada e jornal. Procuro nesta vida outra verdade, limpar esta cela onde nasci. Eles nem reparam, mas estamos cá. Vou virar o mundo e tentar. O grito das gaivotas, o rio que me acolhe,